gostaria de convidar, irmão, tem uma palavra que Deus colocou em meu coração ali sentado, que nós precisamos nos levantar. Aleluia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se cada um de nós trouxermos mais um para o culto, não vai haver espaço. Verdade. Porque não são as almas que virão até nós, somos nós que iremos até elas. Então, se você tem um parente que está hospedado na sua casa, traga ele para o culto. Amém. Se você tem um amigo, um vizinho, com quem você tem uma grande amizade, traga para o ciclo de oração ou para um culto evangelístico que for organizado aqui. Aí você vai ver a obra crescer. Aí você vai ver a obra destravar. Porque para a obra de Deus avançar, ela depende de Deus e de você. De Deus porque Ele é o mantenedor e sustentador da obra, e de você para multiplicar. Porque fazer o ID não é tarefa dos anjos. Fazer o ID não é tarefa do Espírito Santo, é tarefa da igreja. E o Espírito Santo trabalha com a igreja para conduzir as almas para o reino e para trazer mais para a sua presença. O Espírito Santo, ele não trabalha sozinho, ele trabalha comigo e contigo. Então, irmãos, a palavra de Deus nessa tarde é: se levante. E sobre isso nós vamos estar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 1 em diante. Quantos já encontraram, digam: eu vou para o céu. E os que não acharam, digam: eu vou também. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 12 livros históricos, porque falam da história do povo de Israel, que começa com Josué e vai até Esther, né? Quando você lê esses 12 livros, você vai ver em Josué, quando o povo conquista a terra prometida, a Canaã. Aí você chega no período dos juízes, depois no período da monarquia, quando o reino está unido, no tempo de Saul, no tempo de Davi, no tempo de Salomão. Aí depois o reino se divide em 2 reinos, o reino do norte, que é o reino de Israel, cuja capital era Samaria, o reino do sul, que é o reino de Judá, cuja capital é Jerusalém. Aí você vê ali 2 reis, Roboão e Jeroboão. Aí você vê a divisão do reino. E aí, meu irmão, aí passa por vários reinos, vários reis que se levantaram. Então, no Antigo Testamento, de Josué até o livro de Esther, nós temos os livros históricos. No Novo Testamento, o livro de Atos é um livro histórico. Enquanto o livro de Josué ao livro de Esther conta a história de Israel, o seu crescimento, a sua expansão e por aí vai, o livro de Atos conta a origem, o crescimento e a expansão da igreja. E é interessante, irmãos, que quem escreveu o livro de Atos foi um historiador que também era médico. Quem era ele, pastor? Lucas. O mesmo Lucas que escreveu o evangelho que leva o seu nome, ele também escreveu o livro de Atos. E ele escreveu para um homem chamado Teófilo. Você vai ver, se você ler o primeiro capítulo, o primeiro versículo de Lucas, primeiro versículo de Atos, você vai ver que ele fala para Teófilo. E Teófilo, nós não sabemos quem ele era, mas pela expressão excelentíssimo Teófilo, podemos ver que ele era uma pessoa importante naquele tempo. Talvez uma autoridade, talvez um intelectual, talvez alguém que tinha uma condição financeira, não sabemos. Era um homem importante. E Lucas, ele escreveu a história da fé cristã, porque o que estava acontecendo na Palestina no ano 27 depois de Cristo chamou a atenção de muitas pessoas. E Lucas, ele acompanhou as viagens de Paulo, questionou algumas pessoas que viram Jesus ensinar e pregar, e assim ele foi registrando os fatos. E ele era um historiador muito profundo, muito refinado, era médico, né? E aqui ele registra a cura de um coxo. Vamos acompanhar essa narrativa. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona.
E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que acontecia. Muito bem. Irmãos, Pedro e João, eles eram muito amigos. Por quê? Porque tem algumas passagens na Bíblia que Pedro e João são citados juntos, né? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, quando nós vamos ler João 13, versículo 23 e 24, Pedro e João, eles são citados. João capítulo 13, versículo 23 e 24, que diz assim: ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Então, esse episódio aconteceu na última ceia. E na Bíblia, quando você vê a expressão aquele a quem Jesus mais amava, ele está se referindo a João. Porque João, ele era o mais próximo de Jesus, era o mais íntimo. Haviam 3 pessoas que eram mais próximos dos 12, eram os mais próximos de Jesus, que era Pedro, Tiago e João. Foram eles 3 que viram Jesus no Monte da Transfiguração, onde Jesus mostrou a sua divindade, a sua glória. Mas Pedro e João, eles eram grandes amigos. Observa que aqui os 2 são citados, né? João com a cabeça inclinada no peito de Jesus e Simão Pedro fazendo um sinal a ele. Isso é um texto. Também tem um outro texto que prova que eles eram grandes amigos. É João capítulo 18, versículo 16. E Pedro estava da parte de fora à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou à porteira, levando Pedro para dentro. Isso aqui aconteceu naquele momento em que Jesus ele estava perante o Sinédrio, né? Pedro, ele queria ver Jesus ali sendo julgado, e quem estava lá dentro, que abriu a porta para Pedro entrar, foi justamente João. João abriu a porta, Pedro entrou, e foi naquele ambiente que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? Mas como que João estava lá dentro? A família de João era uma família de pescadores, e alguns estudiosos dizem que essa família, ela sempre dava peixes para o sumo sacerdote. Então João, ele tinha uma certa proximidade com Caifás, mas uma proximidade meramente profissional, e talvez de amizade, porque João era pescador, sua família também era, e eles vendiam peixe para o sumo sacerdote. Por isso que João, ele teve acesso ao Sinédrio, que era um espaço reservado ao sumo sacerdote, era um espaço das leis. Porque naquele tempo, meus irmãos, havia o templo de Salomão, havia a sinagoga e havia o Sinédrio, né? O templo de Salomão é onde ficava a Arca da Aliança, onde se faziam os sacrifícios. A sinagoga era o lugar de culto, o lugar onde eles estudavam a lei, pregavam a lei, faziam orações. E o Sinédrio era onde se julgavam as leis. Ou seja, como se a sinagoga fosse a igreja dos judeus e o Sinédrio como se fosse o tribunal dos fariseus, dos saduceus.
Amém? Então Jesus estava sendo julgado no Sinédrio. João tinha acesso àquele lugar e abriu a porta para que Pedro pudesse entrar. E foi naquele momento que algumas pessoas reconheceram a Pedro e perguntou: tu não era um daqueles que andava com Jesus? Aí Pedro, não. Aí nós sabemos que foi por 3 vezes que ele negou e o galo cantou. Então, irmãos, é mais um texto que prova que Pedro e João eram amigos. Tem outros textos, né? Então, esse mesmo Pedro e esse mesmo João estavam indo para o templo a hora 9 para fazer oração. Por quê? Porque era um costume dos judeus orar 3 vezes ao dia. Eles oravam pela manhã às 9 horas, que era o famoso horário matinal, oravam meio-dia, que era a hora sexta, e oravam às 3 horas da tarde, que era a hora 9. E também às 3 horas da tarde era o horário que eles faziam sacrifícios. Era a hora do sacrifício. Se você for ler 1 Samuel, se você for ler 1 Reis, você vai ver que quando fala da hora 9, ele fala da hora do sacrifício. Por exemplo, Elias, quando desafiou os profetas de Baal, né, dizendo: ore cada um ao seu Deus, aquele que manda fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia fala que os sacerdotes de Baal oraram a manhã inteira, o dia inteiro, e nada acontecia. Quando Elias foi orar, era 3 horas da tarde. Aí a Bíblia faz questão de dizer: a hora do sacrifício. Então, irmãos, às 3 horas da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo orar. Mas eu tenho uma outra informação nesse texto para dar para vocês. Nesse tempo, a igreja, ela ainda não tinha assumido a sua identidade de igreja. Ela estava numa fase de transição do judaísmo para o cristianismo. Por muito tempo os cristãos eles eram conhecidos como seita do judaísmo. Aí eles eram tolerados um pouco por conta que eles ainda tinham os costumes judaicos, né? Mas Deus tratou com Pedro através da visão dos lençóis, né? Então, para que Pedro não pudesse fazer acepção de pessoas, porque os judeus, meus irmãos, eles acreditavam que pela salvação ter sido, pela revelação da salvação, pela mensagem de Deus ter sido revelado primeiro a eles, eles acreditavam que a mensagem era só para eles, que a salvação era só para eles. Pedro ainda tinha esse pensamento, e Jesus foi tratar com Pedro na visão dos lençóis, tempos depois. Então, nesse capítulo 3, esse ato de orar no templo ainda não era um ato da igreja, era um costume judaico. Aí Lucas continua narrando: e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Então um homem sempre era trazido e colocado ali no caminho onde havia uma porta chamada Formosa para mendigar, para pedir esmola. Por que o nome era Porta Formosa? Alguns estudiosos dizem que talvez porque a porta era bonita, porque ela tinha alguns detalhes arquitetônicos, alguns designs, e por isso era chamada de Formosa. E aquele coxo ficava ali pedindo esmola. Irmãos, aquele coxo nunca esperava que o melhor estava por vir. Porque todos os dias ele estava ali pedindo esmola, até que Pedro e João passam por aquele caminho a fim de orar no templo para cumprir o costume judaico de oração. E Pedro, cheio do Espírito Santo, porque o que aconteceu aqui no capítulo 3 foi depois do batismo com o Espírito Santo, foi depois do Pentecoste. Aí Pedro chega lá, junto com João, e cheio do Espírito Santo, eles olham para aquele paralítico e diz para ele: olhe para nós, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, isso que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Aleluia. E imediatamente aquele homem foi curado. Para ele, aquele dia era um dia comum, mas as bênçãos de Deus vêm nos dias comuns.
Vem naqueles momentos que a gente menos espera. Às vezes a gente ora tanto por um propósito, ora tanto por uma porta, e às vezes a gente até esquece o que já oramos. Mas a bênção de Deus, ela chega naqueles dias comuns. Era um dia comum para aquele coxo, e foi naquele dia que Deus surpreendeu ele. Eu quero dizer para você que quanto menos você esperar, a tua bênção vai chegar. Quanto menos você esperar, aquela oração de anos atrás vai ser respondida. Quanto menos você esperar, aquela causa na justiça vai ser atendida. Quanto menos você esperar, é um telefonema, é um pix. Quanto menos você esperar, é um parente que há muito tempo que você não vê, vai visitar você. É uma cura de uma enfermidade, é uma cura de uma doença. É um filho que está afastado, que volta para a casa do pai. É o teu pai e tua mãe que são católicos, que eles aceitam Jesus. Irmãos, entenda uma coisa: as bênçãos de Deus vêm em dias comuns. Sabe, dia comum é aquele dia que você não espera. É aquele dia que você já está acostumado com o problema, acostumado com aquela situação, acostumado com aquela aflição. É aquele dia que você está desacreditado. É aquele dia que você nem lembra mais do que você pediu ontem. E é naquele dia que Deus vai te atender. Por que Deus não faz as coisas no nosso tempo? Porque Ele quer nos surpreender. Meu Deus. Por que Deus não faz as coisas no nosso tempo? Porque Ele está nos preparando, nos capacitando. Por que Ele não faz as coisas no nosso tempo? Porque Ele quer ver você e eu nos alegrarmos. Por que Ele não faz as coisas no nosso tempo? Porque isso é fé. E fé não se explica, fé se vive. Glória a Deus. É para que o nome dele seja glorificado. É para que você faça um culto de ação de graça ou dê um testemunho na igreja dizendo: irmão, eu não esperava mais, eu não acreditava mais, mas o meu Deus me abençoou. E nisso Deus é glorificado. E isso aumenta a tua fé e aumenta a fé de quem recebe aquele testemunho. Por isso, irmão, que o milagre daquele coxo foi no dia comum. Eu quero profetizar na tua vida que nos momentos que você estiver desacreditado, Deus vai entregar o teu milagre. Nos momentos comuns, nos momentos que você nem espera mais, Deus vai conceder a tua petição. Amém, Jesus. A Ana, ela orava, nunca desistiu de orar, mas Deus atendeu a petição dela. Quanto menos ela esperou, ela foi mãe de filhos. Primeiro teve Samuel, depois teve outros. Então, irmão, Deus faz assim. Uma vez eu ouvi alguém dizer que Deus não é gente, e verdadeiramente Ele não é. Deus não é gente. Então, irmãos, vamos continuar. Irmãos, nessa resposta de Pedro, eu não vou me demorar. Nessa resposta de Pedro, há 3 aspectos espirituais que podem ser aplicados em nossas vidas. Há 3 aspectos espirituais que são relevantes para as nossas vidas. Veja só o que Pedro disse para aquele coxo: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O coxo esperava esmola e Deus lhe deu um milagre. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus é poderoso para fazer abundantemente e além do que tudo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que em nós opera. Efésios 3:20. Deus, Ele dá além e abundantemente. Salomão pediu sabedoria e Deus deu além da sabedoria. O coxo queria esmola e Deus deu algo melhor que a esmola. Talvez a gente está pedindo esmolas para Deus e Deus vai nos dar um milagre que nós não esperávamos, que nós não acreditávamos, porque, irmãos, Deus é grande e Ele faz coisa grande e tremenda pelo seu povo. Deus é grande, Ele mandou um corvo levar um pão para
pão e carne para Elias ali naquela caverna e fez água brotar da rocha para sustentar o profeta. Deus é grande, Ele abriu o mar vermelho. Deus é grande, Ele colocou nuvens durante o dia, coluna de fogo durante a noite. Deus é grande, com um anjo matou 175 mil soldados de Senaqueribe. Deus é grande, abriu os olhos de Eliseu e do seu moço, que quando o exército sírio estava cercando a casa de Eliseu, a cidade onde Eliseu morava, Eliseu estava confiante, porque ele disse para Geazi: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E quando Geazi olha para trás, depois da oração do profeta Eliseu, ele vê carros e cavaleiros de fogo. Irmãos, Deus é grande, porque só o fato de Ele descer da glória, morrer numa cruz e me salvar, irmão, Deus faz coisa grande. Deus faz coisa grande. Deus não vai dar esmola para o seu povo. Não espere de Deus esmolas. Espere coisa grande. Mas também não fique deduzindo o que é, porque vai ser sempre o melhor. Vai ser sempre o melhor, vai ser sempre o extraordinário. A Bíblia diz, irmão, qual pai cujo filho lhe pedir pão lhe dará uma pedra, ou carne lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar as boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Então, irmãos, Deus faz coisa grande pelo seu povo. A Bíblia diz: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de vestir. O Pai sabe que vocês precisam de tudo isso, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque o reino, priorize a Deus, que Deus está trabalhando naquela situação. Glória a Deus. Uma vez eu aprendi: enquanto você trabalha para mim, eu trabalho para ti. Enquanto você cuida da minha obra, eu cuido dos teus. Irmãos, enquanto você e eu estamos orando, jejuando, evangelizando, fazendo a obra de Deus, Deus está cuidando de tudo. Então, irmãos, não fique angustiado por aquela situação que não foi resolvida. Se está diante de Deus, Deus já está trabalhando naquela situação. Deus já está trabalhando naquela causa. Sabe o que você tem que fazer? A obra. Você tem que pensar na obra, falar da obra, respirar a obra. Você tem que se envolver na obra. Deixa que Deus trabalhando. Deus está trabalhando, irmãos. Eu vou dizer uma coisa: eu casei virgem. Eu não fui atrás de mulher. Foi na obra que Deus me abençoou com a esposa que eu tenho hoje. Porque eu sempre entendi que eu precisava buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E Deus me abençoou. Ela é a minha intercessora, é a minha companheira, é a minha disjuntora, é a minha ajudadora. Quanto eu menos esperava, me casei. Então, irmãos, aquilo que eu e você estamos precisando, Deus tem um momento certo para nos dar. Mas Deus não quer que você fique preocupado. Não fique preocupado com aquilo que você já orou, com aquilo que você já pediu. Deus já ouviu. Continua apresentando? Sim. Continua acreditando? Sim. Mas não fique mais sofrendo antecipadamente. Deus vai te dar no momento certo, na hora certa. Você tem que pensar em fazer a obra de Deus. Porque às vezes a gente quer que Deus faça para nós. A gente quer que Deus faça por nós. Mas o que é que nós estamos fazendo para Ele? Irmãos, nós precisamos fazer a obra de Deus. Nós precisamos fazer o ID do Senhor. É tempo de ganhar almas para Jesus. É tempo de nos humilharmos, é tempo de buscarmos a Deus, é tempo da gente congregar mais, orar mais, vigiar mais, louvar mais. Por quê, irmão? Porque Jesus está vindo. E ainda que você não receba nessa terra, você vai receber 1000 vezes no céu. Porque Jesus, ele disse: aquele que deixa pai, mãe, filho, bens por amor de mim, receberá 100 vezes mais aqui e a vida eterna.
Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Se Jesus voltar agora, você vai estar num lugar melhor, que você nem vai se lembrar das coisas daqui. E mesmo que Deus permitisse você se lembrar, você não sentiria a falta, porque o que tem lá reservado para nós não tem nem comparação. O que Deus tem no céu não tem nem comparação. As riquezas do mundo não se podem comparar com as glórias que há de vir. Então, irmãos, vamos almejar o que é do céu. Vamos almejar o que é de Deus. Pedro disse para o coxo: levanta-te. Irmãos, quantas vezes nós também não precisamos ouvir essa palavra, levanta-te. Às vezes nós estamos que nem aquele coxo, acomodado com o sofrimento, acomodado com a luta, e Deus está dizendo: te levanta na oração para eu fazer o milagre acontecer, te levanta no jejum para eu abrir aquela porta, te levanta no evangelismo, ganha almas para mim, faz o meu coração ficar feliz, que eu faço o teu também se alegrar. Faço o meu coração, às vezes Deus ele quer dizer isso, faça o meu coração ficar feliz para o teu também se alegrar, ganha almas para mim, te levanta, faz a obra. Deus mandou aquele coxo ficar de pé, e Ele manda a sua igreja também ficar de pé, irmão. Ficar de pé, amados, é posicionamento. Ficar de pé, irmãos, é sair da zona de conforto. Ficar de pé, irmãos, é parar de ficar acomodado com coisas pequenas. Nós temos que buscar mais a Deus. Nós temos que alegrar o coração de Jesus. Jesus espera isso da sua igreja. Alegra o coração do teu Deus, alegra o coração do teu Pai, ganhe almas para Ele, faz a obra dEle. Deus está mandando você e eu fazermos a obra dEle, é tempo de nós fazermos a obra dEle. A Bíblia diz: levanta-te e anda. Sabe o que é andar, irmão? Andar é perseverança, é ser constante. Quem anda não para. Quem anda avança. Quem anda conquista. Andar é marchar. Quando o povo de Israel parou em frente ao Mar Vermelho, o que foi que Deus disse para Moisés? Diga ao meu povo que marche. Diante do Mar Vermelho você não pode parar, você tem que marchar, porque o mar é Ele quem vai abrir. Sabe o que Deus está dizendo? Diante dessa luta não é para você parar. Diante desse problema não é para você retroceder, não é para você desistir, é para você avançar, porque o mar é Ele quem vai abrir. E se Ele não abrir, você vai andar por cima das águas, porque Ele fez isso com Pedro, Ele pode fazer com cada um de nós. E o mar representa o que? Os problemas, aqueles problemas que humanamente são impossíveis de serem resolvidos. Então, amada pastora, diante do problema é para marchar. Ah, mas o vento está ao contrário, não importa, marche. Mas está dando tudo errado, não importa, marche. Quem faz por ti é Deus, quem peleja por ti é Deus. A nós só compete marchar, 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 marchar. E quando Josué atravessou o Rio Jordão com aquele povo, eles tinham que marchar 7 vezes, 7 dias, tocar trombeta, derrubar muralha, vencer os inimigos, conquistar a terra, dividir as terras, formar o reino, formar uma nação. Eles tinham que avançar, irmão. Deus quer que o seu povo avance. Quando a Bíblia diz sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está dizendo que é para a igreja marchar. Por quê? Porque a igreja ela está edificada em Jesus. E Jesus ele é o quê? A rocha eterna. E nele nós estamos seguros. E nós temos que avançar. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ela está dizendo o seguinte: o inferno não vai impedir. Não vai impedir o que Deus tem para te dar. Não vai impedir o que você tem para conquistar. Não vai impedir a tua marcha. Você só não pode parar. Se eu paro, eu não saio do lugar. Se eu não saio do lugar, eu não conquisto. Eu não recebo. Imagine, se o povo de Israel continuasse parado em frente ao Mar Vermelho, iam morrer tudinho.
Se Josué não marchasse em volta de Jericó, nunca ele ia entrar naquela cidade. Então, irmão, se você quer que o milagre aconteça, não para de orar, não para de buscar, não para de pregar. Para que você entenda melhor essa mensagem, levantar é início do processo, andar é continuidade no processo, levantar é posicionamento, andar é perseverança no posicionamento, porque tem gente que começa e para, começa, mas não termina, começa, mas retrocede, começa e desiste no meio do caminho. Não é só para começar, é para prosseguir. A Bíblia diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para os que estão adiante de mim, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Então Jesus está dizendo: avance, avance. A Bíblia fala: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Irmãos, esse é o segredo da igreja vitoriosa. Ela avança, ela combate o bom combate, ela guarda a fé, ela termina a sua carreira. Uma vez que você começou, termine. Começou um propósito com Deus, continua. Começou a fazer a obra de Deus, continua. Mas eu parei, volta às primeiras obras, volte ao primeiro amor. Não é tempo de parar, não é tempo... Irmão, Jesus está voltando. Jesus está voltando, irmão. O outro aspecto espiritual é em nome de Jesus. Quando Pedro mandou o coxo se levantar e andar em nome de Jesus, ele estava dizendo que pela autoridade do nome de Jesus, ele iria ficar de pé e iria avançar. Era exatamente isso que Pedro estava dizendo. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O que ele está dizendo? Olha, coxo, pelo nome de Jesus, você não vai mais continuar caído. Por causa do nome de Jesus, você não vai mais continuar prostrado. Você vai ficar de pé e você vai avançar. É por causa desse nome que a igreja está de pé. É por causa desse nome que a obra ela está continuando. Então, irmãos, vamos guardar essa palavra em nosso coração. Vamos avançar. Repita comigo: em nome de Jesus, eu me levanto, e avanço. Agradeço a oportunidade. Amém. Aleluia.